E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo, mais um momento de ensinamentos, mais um momento de adquirirmos conhecimentos e informações sobre a doença. É um momento muito importante para você, mãe, você, esposa, se colocar a par dessa doença tão traiçoeira que é a dependência química. E para que você consiga evoluir no sentido de poder ajudar o seu filho, o seu marido, ajudar o seu familiar, não tem como você fugir dessa parte tão fundamental que é adquirir conhecimentos. Claro que depois de adquirir conhecimentos, tem outros passos, mas o primeiro passo é adquirir informações, adquirir conhecimentos, botar em prática tudo que é passado aqui no canal, nos vídeos, enfim, tem diversos conteúdos gratuitos. Então, o que você deve ter é determinação. Não pode faltar determinação para chegarmos ao objetivo. Se você não sabe, se você chegou agora e ainda não sabe qual é o objetivo do canal, eu vou te falar. O objetivo do canal é salvar da dependência química quem você ama. Isso é muito importante para mim e mais ainda para você, pai, mãe, esposa, porque com certeza você quer ver o seu filho, o seu marido, o seu familiar bem. E eu sou a prova viva que o conteúdo desse canal dá certo. Eu já estou há 12 anos vivendo em recuperação, a minha família já vive recuperação, já passou por toda a parte mais difícil da problemática, vamos dizer assim, quando eles não tiveram tanta informação. Há 12, 13 anos atrás não tinha um Diego falando tudo isso, explicando tudo que eu explico para vocês, como eles precisavam. Naquele momento não tinha, eu tenho certeza. Mas vamos lá. O vídeo de hoje vai falar sobre qual a atitude correta. E hoje eu vou falar qual a atitude correta para tomar em relação ao seu filho ou ao seu marido dependente químico. Claro que só em falar em dependência química já é um assunto delicado. E eu sei disso. Porque quando tocam no assunto dependência química, eu mesmo já me sinto, opa, peraí, como é que eu vou falar com essa pessoa? Como eu vou explicar para as pessoas que eu sou um dependente químico em recuperação, que eu já dei a volta por cima, que hoje eu não faço mais uso de substâncias, eu não estou curado, pelo contrário, eu não tenho cura à doença, mas como eu vou explicar tudo isso? Mas isso já é um assunto delicado para mim. Imagina para você, mãe, pai, esposa, que está naquela aflição de ver o seu filho e o seu marido na ativa. E aí se pergunta assim, Diego, qual a atitude correta eu devo tomar com o meu filho, com o meu familiar? Eu já não sei mais o que fazer. Calma. Vá com calma, tenha paciência, que hoje eu vou te dizer qual a atitude mais correta você deve tomar em relação ao seu filho, ao seu marido, ao seu familiar. É muito importante que você saiba o que fazer, como fazer e quando fazer. É muito importante isso. E isso já envolve outros passos, que é a inteligência emocional, a comunicação assertiva, o diálogo, enfim, são diversos passos que são passados aqui no canal. Eu passo eles diariamente para que você sempre possa colocar a sua cabeça em ordem, seguir esses passos e aí sim chegar ao objetivo. Com esses passos que eu sempre passo, que são comunicação assertiva, inteligência emocional, colocando regras, colocando limites, é possível alcançar o objetivo. E o objetivo é salvar da dependência química quem você ama. Isso é o mais importante.
para mim e para você. Eu tenho certeza disso, porque a partir do momento em que você conseguir salvar da dependência química o seu familiar, as coisas todas acontecem na sua vida. Você vai fluir, você vai poder se tratar melhor ainda, você vai ver uma evolução na parte do seu filho e do seu marido, e aí as coisas acontecem, e aí você vai conseguir concretizar aquele tão sonhado momento de ver a vida em recuperação, de ver a mudança na vida do seu filho, do seu marido, do seu familiar, não importa qual seja ele. Mas vamos lá. Mas em primeiro lugar, assim, qual a atitude correta a se tomar? Em primeiro lugar, você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama. Como? Com muita influência. Isso é muito importante. Você deve influenciar o seu filho, o seu marido a todo momento. Todo momento que você puder, você influencia ele. Você mostra que a vida sem o uso e o abuso de substâncias é muito mais prazerosa, é muito mais vantajosa. Muita dedicação. Você deve se dedicar ao máximo, porque fazer com que seu filho e seu marido vá para o tratamento não é uma tarefa fácil. Diálogo. Eu sei que seu filho, seu marido não conversa mais com você, mas aos poucos você tem que restabelecer esse diálogo. E quando eu falo diálogo, é quando você e ele falam, não somente você, porque aí vira um sermão. Comunicação assertiva, falar a coisa certa no momento certo, sem brigas, sem xingamentos, sem ofensas. Inteligência emocional, se colocar no lugar da pessoa, tirar o melhor daquele momento. Isso, o momento está de dificuldade, tirar o melhor daquele momento de dificuldade. O momento está de alegria, aproveitar o momento de alegria. Está de truculência, tirar o melhor, aproveitar toda aquela situação para você aprender e passar o conhecimento para o seu familiar. Esses são alguns passos para se alcançar o objetivo. E como eu sempre vou falar, eu sempre vou repetir, o objetivo é salvar da dependência química quem você ama. Com muita dedicação e com esses passos, com certeza se alcança o objetivo. E aí você vai me perguntar assim, mas Diego, qual atitude correta devo tomar? E claro que eu vou te dizer que a atitude mais correta a ser tomada é não desistir do seu filho, do seu marido, pois a família é a base para ele conseguir chegar ao tratamento. Sem a família é muito mais difícil o dependente químico aceitar um tratamento. É muito mais difícil ele pedir ajuda, ele aceitar ajuda, porque se deixar pelo dependente químico, ele vai até um fundo de poço, mas tão fundo, que às vezes não dá tempo do tratamento. Ou ele vai preso, ou ele é morto. Porque nessa vida da dependência química, na ativa, existem os três Cs: cadeia, comunidade terapêutica ou cemitério. Não tem ordem para eles. Pode ser o cemitério primeiro, pode ser a cadeia primeiro, ou pode ser a comunidade terapêutica. Então, quanto mais rápido você conseguir levar o seu filho, o seu marido para o tratamento, menos são os danos, menores são os danos, mais fácil de desintoxicar, mais fácil dele se render ao tratamento, tudo se torna mais fácil com um menor tempo de uso e abuso de substâncias. Claro que não é uma tarefa fácil. Então, assim, para mim é muito mais fácil dizer: mãe, pai, faz assim, porque eu não tenho laços familiares com essa pessoa,
com o seu filho, ele não é nada meu, ele não é meu parente. Então, para mim, é muito fácil dizer: corta as facilitações, faz assim, faz assado e pronto. Se ele quer, é assim. Quem manda na casa é eu ou é você. Mas com certeza você não vai conseguir fazer isso tão facilmente, porque tem o vínculo sanguíneo, tem o laço familiar, tem o apego, tem o amor, tem o carinho. Mas tudo bem. E aí você, com a sua ajuda, com a sua determinação, com o seu apoio, mas fique esperto numa coisa só: o seu apoio é somente para ele buscar o tratamento e não para ele fazer coisas erradas. Eu não apoio, eu não peço que as famílias aceitem atitudes erradas do dependente químico. Pelo contrário, eu não concordo com isso e eu não peço que as famílias concordem também. Pelo contrário, a minha família aceitou minhas atitudes erradas por muito tempo e eu demorei mais tempo ainda para me tratar. Foi mais dificultoso? Com certeza. Mas hoje já faz 13 anos. E como eu sempre falo nos meus vídeos, eu rodei 13 anos para a direita. Hoje eu já rodei 12 para a esquerda. Quer dizer, eu já estou quase empatando. Eu já estou quase zerando o tempo de ativa com o meu tempo de recuperação. Quer dizer, já estou empatado já praticamente. Daqui para frente é só continuar vivendo a recuperação e voar, porque isso eu quero para mim. Só por hoje eu quero isso para mim pro resto da minha vida. Então tá, porque se deixar por ele, ele jamais vai te pedir ajuda, ou vai reconhecer que está numa situação difícil e que sozinho não vai conseguir sair dela. Então você deve tomar uma atitude. E a primeira a ser tomada é que você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama, com regras, limites. Quando eu falo regras, todos devem seguir essas regras. Toda casa deve seguir as regras. Eu sei que talvez alguma das regras seja complicado, seja ruim, seja estressante. Mas se você não quer evitar um mal maior, o que custa você seguir uma regra? Ou o seu filho, o seu outro filho, ou o seu marido, se o seu problema é um filho. Pense nisso. Então todos devem seguir as regras, todos devem ter limites, facilitações. É aí que chega um ponto muito importante. Facilitações, ele não merece facilitações. O dependente químico que está na ativa não merece facilitações. Por que você vai cozinhar para ele? Por que você vai lavar as roupas dele? Por que você vai arrumar o quarto dele se ele dorme a hora que ele quer, acorda a hora que ele quer, come a hora que ele quer? Não. Aí é que tá. Se ele já vem fazendo isso, aí você coloca regras. Não, a partir de hoje você só come quando a família comer. Você tem horário para deitar, para ficar em casa, né? Para chegar em casa. Você tem horário para acordar. Você tem horário para tudo. Você tem as suas tarefas e os limites são esses. Aí as coisas começam a fluir. E aí, mostrando que você não aceita o que ele faz de errado e que está do lado dele sempre que ele quiser um tratamento. Isso é muito importante. Você quer salvar ele da dependência química, mas você tem que mostrar para ele que você está do lado dele só para ajudá-lo, para mostrar que você quer mandar ele para um tratamento, você quer ajudar ele a se tratar, seja um tratamento de rua, seja um tratamento internado. Então, o que acontece? Vamos lá, mostre para ele tudo isso e com certeza você vai conseguir perseverar na sua jornada. Com certeza
a sua jornada vai ser mais curta e vai dar certo. Eu sei que toda mãe, todo pai não vão desistir do seu filho assim tão fácil. Mas não adianta você não desistir dele e continuar tendo um comportamento que não vai ajudar ele a encurtar o tempo dele na ativa. Por isso que é muito importante você botar regras, você colocar limites, restabelecer o diálogo, você ter comunicação assertiva, você buscar a confiança dele novamente. Isso sim, com esses passos, esses passos e mais alguns outros, você alcança o objetivo. E o objetivo é salvar da dependência química quem você ama. Isso é muito importante. Porque o que você mais quer é salvar da dependência química quem você ama. E quem você ama? Pode ser o seu filho, pode ser o seu marido, pode ser a sua filha, pode ser a sua esposa, enfim. Isso sim. Então por isso é muito importante que você pare de facilitar as coisas para ele. Se ele não está merecendo, por que você vai ficar fazendo mordomias para ele? Aí é o que eu falei anteriormente. Pode ser coisas simples para você. Lavar a roupa, dobrar, passar, esquentar a comida para ele, levar a toalha para ele no banho quando ele chega de madrugada. Mas ele não merece, então não faça. Isso sim, eu posso dizer com todas as letras. Não faça mais isso. Não facilite as coisas para ele. Saiba que só merece facilitações quem tem um bom comportamento. Quem não faz o uso e abuso de substâncias, trabalha, estuda, aí sim merece mordomias. Mas quem não faz por onde, não deve ser tratado. Quem não faz por onde deve ser tratado com muitas regras, limites, disciplina. Isso são princípios básicos para que você consiga fazer com que seu filho e seu marido mudem de vida, tomem outro rumo na vida. Não que os outros integrantes da família não precisem ter regras e nem limites, comportamentos, disciplina. Não, todos precisam ter. Todo mundo precisa, todo mundo segue regras na vida. Mas o dependente químico, por si só, ele já é uma pessoa totalmente desregrada. Ele não tem horário para comer, ele não tem horário para dormir, ele não tem horário para levantar, ele não quer trabalhar, ele não quer estudar. Aí, a partir do momento em que você perdeu o controle dele, o que você tem que fazer? Tentar puxar as rédeas dele novamente e fazer com que ele volte aos poucos a ter regras e limites. E aí o que acontece? Você coloca a regra. A partir de hoje, você vai... Quer sair pra rua? Não vou te proibir. 10 horas da noite em casa. No máximo 9 horas da manhã acordado. Vai lavar roupa, vai limpar o quarto, vai dobrar a tua roupa, vai almoçar e jantar com a família. Aí sim, ele vai perceber que as coisas não são como ele pensa que é. Que ele vai perceber que as coisas não são um mar de rosas, que ele faz o que ele quer e nada acontece. E isso tem que ser feito com muita comunicação assertiva, sem ofensas, sem xingamentos, sem brigas, para se chegar ao objetivo. Para se alcançar o objetivo, é preciso seguir esse passo a passo, seguir as coisas, uma cartilha, vamos dizer assim. Sem brigas, sem xingamentos, sem ofensas, sem discussões, sem ofensas. Aí sim começa a se trilhar um caminho para o objetivo de salvar da dependência química quem você ama. Não é com brigas e ofensas. Quanto mais você brigar e gritar, mais você vai afastar o seu filho e o seu marido de você, da família, de todos.
Mas as atitudes a serem tomadas é que você deve ter uma mudança na sua vida. Se antes você deixava ele mais solto, fazer tudo para ele, a partir de agora você não vai mais fazer. As coisas vão mudar. Todos na casa vão ter regras. Todos, não importa. Todos vão ter regras, limites e disciplina. Então, não tem por que seu filho, seu marido dependente químico não ter. Se todo mundo cumpre regras, todo mundo segue esses limites, essas regras, essa disciplina, por que que o seu filho, seu marido, seu familiar não vai seguir? Não tem porquê. Simplesmente todos seguem, ele segue. Ou aí você vê qual atitude mais correta deve tomar se ele não quiser seguir as regras. Mas a regra é para todos e todos devem cumprir. Ele é especial no sentido em que desenvolveu uma doença que não tem cura, uma doença comportamental, uma doença que envolve o cérebro, danifica os neurônios ali, o interligamento de comunicação entre os neurônios, danifica a sensação de prazer. Ele quer ter aquele estímulo da sensação de prazer a todo momento. Isso ele danifica a parte da dopamina na vida dele. Ele quer mais e mais e mais e mais e mais. E por isso que ele não consegue se controlar sobre o uso e o abuso. Por isso que de usuário ele passa a um abusador de substâncias. Porque ele não consegue se controlar. Ele quer a todo momento aquela sensação de prazer que ele consegue na primeira dose da substância. Não importa qual seja a substância. Na primeira dose da substância, ele vai naquele pico de adrenalina, naquele pico de prazer. E as outras, ele só tenta buscar aquele pico de prazer e ele não alcança. Porque é assim que o cérebro faz. É assim. E aí, uma pessoa que nunca usou substâncias, as sensações de prazer dela são como se fossem conta-gotas, gotículas. E o dependente químico, quando ele usa substâncias, ele tem uma enxurrada de prazer no cérebro. E aí me diz uma coisa, o que o dependente químico, o que uma pessoa vai querer? Gotas ou uma enxurrada? Vamos dizer com açúcar. Você vai preferir uma colherinha ou uma colher de sopa? É mais ou menos isso, a sensação de prazer no cérebro do dependente químico. Então ele é especial no sentido que ele desenvolveu uma doença, mas não que ele não possa fazer tarefas do dia a dia, e até porque ele não tem uma empregada. E segundo, ele não está merecendo que você faça as coisas para ele. Pelo contrário, ele deve fazer as coisas para ele pegar um ritmo novamente de como as coisas são. As coisas não fluem tudo ao redor dele. As coisas são normais. Todo mundo tem as suas tarefas, todo mundo tem o seu quadrado, todo mundo tem as suas regras para cumprir. Então, o que acontece? Ele deve fazer isso aí. Ele é especial? Sim, ele é especial no sentido que ele desenvolveu uma doença muito trabalhosa de se tratar, não tem cura, tem tratamento, é um tratamento diário, constante, a todo momento deve-se ter cuidado, porque não é, vou dar o meu exemplo, não é porque eu estou há 12 anos em recuperação que eu não posso recair e voltar ao uso. Então, quem tem um dia em recuperação ou quem tem 12, 15, 20 anos também pode voltar ao uso. Então, por isso que é orai e vigiai. Tem que cuidar, tem que estar sempre alerta, sempre mantendo a recuperação em ordem, sempre pronto para se trabalhar na questão da recuperação, sempre colocando ela em dia. Nunca deixando de fazer as coisas para depois, porque o depois pode custar
a vida, pode custar toda uma jornada da vida em recuperação. Mas não se esqueça, a atitude correta a ser tomada é não desistir dele, pois até ele mesmo já desistiu de si próprio, mas você vai estar lá firme e forte para ajudar a salvar ele da dependência química. Isso é muito importante. Então a atitude correta é que você não desista dele. Você não pode desistir, porque ele mesmo já desistiu de si mesmo. Quando ele só quer o dinheiro, quando ele só quer usar e abusar de substâncias, ele não tem mais o domínio sobre a própria vida. Ele já não consegue mais nem tomar decisões corretamente. E aí ele precisa do auxílio de alguém que esteja em sanidade para ajudá-lo a mostrar para ele que existe uma nova maneira de viver e que as coisas podem acontecer de uma forma muito saudável, muito tranquila e que funciona. Eu sou a prova viva. Você pode mostrar para o seu filho e para o seu marido que existem pessoas que deram certo. Eu fui para uma comunidade terapêutica séria, que funciona, que quer o bem das pessoas. Trabalho, oração e disciplina, tripé da recuperação. Deu certo comigo, dá certo com muitos que passam por essa comunidade terapêutica, e eu tenho certeza, se não fosse esse tipo de tratamento, eu não estaria aqui hoje. Por mim, eu não teria me tratado. Sozinho, eu não pediria ajuda. Eu não queria mais aquela vida? Não queria, mas eu não sabia nem o que fazer. Então, se você cansar, pare, descanse, tome um fôlego e siga sua jornada. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e vem para a recuperação.